Doutor Felipe Renner. Pois é, Renner, Jambo. né? É. Pô, prazer ter você aqui, irmão. Pô, você que é um amigo meu já há mais de 20 anos, né? Pois A é, o gente se prazer é conhe... meu. A gente se conheceu no jiu-jitsu e pô, até hoje a gente mantém contato, é amigo. Você foi para São Paulo. Na época que a gente se conheceu, você estava estudando medicina, não é isso? Isso, naquela época a gente se conhecia no jiu-jitsu, acho que eu estava na faixa azul, estava entrando na branca ainda, e eu fazia, se eu não me engano, o quarto ou quinto ano de medicina, e desde aquela época a gente sempre gostou de esporte, e foi o nosso caminho de afinidade para amizade, né? É, O gosto por esportes ali. eu lembro que logo em seguida eu fui para os Estados Unidos e você foi para São Paulo, né? Você foi fazer a sua pós-graduação. Pois é, né? Eu acabei a faculdade de medicina na Federal de Alagoas, e logo em seguida fui para São Paulo para fazer a residência em endocrinologia, e logo depois o doutorado e pós-doutorado na sequência. E a partir daí, você sabe, né? O cara fica por lá e vai ficando, né? O resto é história, né? Pois é. Bom, para não perder um pouco a linha do programa, eu trouxe você para a gente falar do que o povo quer ouvir, né? Polêmica. Pois é, estamos aí para isso. Felipe, suplementação. O que é que realmente funciona e o que é jogar dinheiro fora? Pois é, Jean, vou lhe contar uma pequena história. E você lembra, você fez parte dela. Lembra que naquela época, a gente treinando jiu-jitsu, musculação, eu sei lá, Claro. com 23 anos, você com 19, querendo ficar bonitão pra praia, querendo jogar o shape ali pro treino, a gente chegava na academia, sem ninguém orientar, ia na loja de suplemento e o que mais tinha era coisas pra gente comprar. Lembra quanto dinheiro a gente gastou naquela época? Era isso que eu ia falar, o que eu já joguei de dinheiro fora com suplemento. Eu não vou dizer nem de jogar dinheiro fora, eu vou dizer quanto que a gente gastou na época sem orientação correta, só na opinião do vendedor da loja, dizendo, ó, isso aqui fica sarado, isso queima gordura, isso fica bonitão, isso melhora a performance, e a gente sem nenhuma informação concreta de um profissional tal para dizer, olha, isso aqui vale a pena gastar, isso aqui funciona, e o resto era apenas marketing. Então, eu e você passamos por esse problema. Ambos gastamos muito dinheiro na academia com suplemento e que depois de um certo tempo estudando, concluí que jogamos foi muito dinheiro fora. Viu? Muita coisa ali foi pro ralo, meu querido. Então, vamos ao que interessa. O que é que realmente funciona em termos de suplementação? Então, partindo dessa situação daí, o que aconteceu? Quando eu entrei na endocrinologia, a gente não tinha isso na área de estudo, não era um alvo de estudo. Até que meados de 2012, junto com alguns amigos lá, que também eram endocrinologistas e tinham afinidade para o esporte, a gente decidiu fundar a Comissão Temporária para o Estudo da Endocrinologia no Esporte, justamente para a gente revisar o que funciona e o que não funciona. Porque eu ainda, nessa época de já doutor em endocrinologia, já com doutorado, eu ainda não sabia concretamente o que valia a pena usar ou não. E aí, formamos essa turma, essa equipe de trabalhos oficial da Sociedade de Endocrinologia para revisar os suplementos todos. E eu até digo que eu tenho um conflito grande de interesse nessa história. Quero conflito que eu queria estudar para mim, porque sempre gostei de esporte, quero continuar fazendo esporte, e pô, a gente vai passando o tempo, vai ficando mais difícil ter resultado, é sempre interessante. E aí, nessa revisão completa, dá para a gente e o público entender que quando eu falo de suplementos, nós estamos falando de uma grande gama de suplementos. Tem suplementos de proteína, suplementos de carboidrato, tem suplementos para melhorar a performance de energia, suplementos para diminuir a acidez do sangue, diminuir câimbras e resistência. E existem suplementos fora esses que prometem N coisas que muitas vezes não cumprem, como os fat burners, para queimar gordura, ou então suplementos para melhorar a produção e liberação de hormônios, que são aqueles testosterone boosters que a gente vê nas lojas lá. Então daí vem uma série de suplementos. Aí para tornar a situação um pouco mais fácil do nosso amigo aí ouvinte entender, o primeiro grupo que a gente fala é suplementos de proteína. E nesses suplementos a gente vai ter alguns famosos. Quando a gente começou aquela época, que não tinha muito acesso, o mais comum quem era? Amino 222. Tinha um outro branquinho também que a gente usava, que se chegasse na área do supino, do agachamento, era impraticável. Albumina. Albumina. E logo depois, que aí naquela época caríssimo de acesso difícil, veio o Whey Protein. Então a gente basicamente, a gente tem 3 suplementos proteicos mais comuns, também proteico, o Whey Protein, a albumina e os aminoácidos, que podem ser os BCAAs ou alguns isolados.
E aí que vem a história. Primeira pergunta, eu preciso repor proteína? Para a maioria dos atletas amadores que estão na academia só para ficar um pouquinho mais sarado, não tem uma grande pretensão física? Não. Por quê? Existe uma quantidade de proteína diária que a gente precisa bater no dia, que vai de em torno de 1,5 gramas a 2 gramas por quilograma de peso por dia, que, por exemplo, no nosso caso, eu que tenho 80 quilos, eu preciso de, no máximo, 160 gramas de proteína. Então, se eu tiver uma refeição com pelo menos 4 aportes por dia, um café, almoço, janta e talvez 1 ou 2 lanches aí, dependendo da quantidade de proteína que eu já tenho naquela comida, eu já vou ter esgotado o quanto que eu preciso para absorver e todo o resto que entrar é cocô caro que vai sair. Ou seja, então a primeira coisa para definir esse de proteína, quando eu preciso para construir músculo, é fazer um levantamento com uma boa nutricionista de como está a minha dieta e quanto eu estou ingerindo por dia. E aí tem algumas coisas básicas, por exemplo, que você vai avaliar a quantidade por quilograma de peso, depois vendo se você consegue ingerir isso em episódios separados, por exemplo. O nosso corpo ele consegue absorver, Jambo, no máximo 30 gramas de proteína por vez. Então, por exemplo, o cara quer ficar grandão, tal, vou jogar agora 60 gramas de proteína para dentro, 2 kg de carne, sinto muito. O intestino tem uma quantidade máxima que ele pode absorver por vez de proteína. Então não vai funcionar. É por isso que a nossa cota de, sei lá, 150 gramas, a gente tem que dividir em porções de no máximo 30, estourando 40 gramas por vez. E em episódios sequenciados para manter o corpo 100% full de proteína. Então, essa é a primeira coisa a fazer. Quando falamos de proteína e albumina e whey, é checar com a Nutri se nossa dieta comporta isso. O que acontece muitas vezes, Jambo, e no meu caso, principalmente, que trabalho muito, consultório e hospital, é que muitas vezes para completar essa cota, você teria que comer um lanche no meio da tarde com ovo, frango. E muitas vezes o cara está sem saco, não tem tempo, não gosta daquele cheiro guardado e acaba para isso daí não comendo. É aí onde a suplementação de whey protein, por exemplo, seria extremamente válida para o indivíduo que não consegue bater a cota diária e não tem acesso à quantidade de comida. E aí você vai suplementar com whey 1, 2 ou 3 vezes ao dia para fechar essa quantidade daí. Passou desse limite por dia e uma quantidade X por dose, todo o resto das proteínas aí é jogada fora. Então fica de lição para o nosso ouvinte aqui. Checa primeiro com a Nutri. A grande maioria das pessoas não vai ter validade de ingerir mais que 1,6 gramas de proteína pelo seu peso durante 24 horas. Então, exemplificando o meu caso, 80 quilos de peso, algo entre 130 e 160 gramas por dia de proteína. Qualquer coisa além disso, a grande chance é que eu jogue dinheiro fora. Saiu da proteína, que pode ser whey ou pode ser albumina. A albumina, a questão dela é que ela tem menos aminoácidos importantes dentro, que a gente chama de poder biológico. Então, saindo dessas duas, a gente vê hoje no dia a dia, que a gente usou no passado, os BCAAs de glutamina, que é a verdadeira moda na suplementação. Infelizmente, existem vários trabalhos publicados mostrando que o benefício de BCA é praticamente ausente e o da glutamina é nulo. Um tema, uma informação pesada e contraditória, porque nós vemos muita gente prescrevendo isso daí, muita gente vendendo, mas na prática funciona desse modo. Quando a gente na medicina quer ter uma noção sobre isso aí, eu recomendo ao ouvinte, para respaldar minha informação, que tem um site famoso, que é o da ISSN, que é da International Sports Supplements, que é um órgão oficial internacional, que eles fazem periodicamente revisões, inclusive revisão de BCAAs, de todos os trabalhos. E poucas coisas foram benéficas no BCA, por exemplo. Uma delas foi de melhora de uma tal de DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness. Aquela dor que o cara, quando vai treinar, não está acostumado, fica 2, 3 dias quebrado. Uhum. Então parece que os BCAAs diminuíram um pouquinho, uns 15, 20% daquela dor. Aí ok, diminuiu um pouco. Mas ele faz aquela pergunta. Primeiro, vale a pena gastar tipo R$150 de BCA para diminuir 15% da dor muscular? Realmente. Se eu comprasse uma dipirona por dia ou um Tilenol, não era igual? Ainda resolvia 50% da dor. Faz sentido. Por um preço pequeno.
Então, para reduzir a dor muscular, que isso acontece nos 4 ou 5 dias pós-treino, é muito mais coerente você usar um analgésico e mais barato. Então vamos dar uma simplificada. Se chegou um paciente para se consultar com você, quais seriam os suplementos que você sugeriria para ele? Então, existem vários. E aí a lista é um pouquinho mais longa. Mas eu ainda vou voltar, João, para a história das proteínas. Porque falamos do BCA. Então, o BCA, uma outra informação importante para o nosso ouvinte, é que o outro suplemento que é o mais importante, que é o Whey Protein, ele contém todos os BCAs. E se a gente for colocar na caneta aqui no papel, sai muito mais barato gastar com Whey Protein, se eu estiver faltando, do que pegar BCA isolado. BCA, para aqueles que não conhecem, são 4 aminoácidos de cadeia ramificada, que são aminoácidos essenciais, que a gente precisa deles. Só que esses aminoácidos estão todos dentro do Whey Protein. Então é muito mais barato comprar o Whey. Então, se precisar, se o indivíduo não tiver uma dieta adequada, o primeiro suplemento que vale a pena usar é o Whey. Que é de uso extremamente discutível e que praticamente não tem impacto para atletas, BCA. E o terceiro, que é a glutamina. A glutamina ela é produzida no nosso corpo através do aminoácido leucina, que é o principal BCA que tem. Então, se eu já tenho Whey Protein, ou estou comendo carne e frango, eu já tenho uma quantidade mínima desse aminoácido para meu corpo produzir glutamina e não deixar cair em níveis críticos que vai comprometer a imunidade. Porque BCA, ouvintes, não é para melhorar músculo, forma física, não. O pressuposto dele é impedir a tal das viroses que acontecem no indivíduo que treina forte. O cara treina tão forte que gera inflamação no corpo, aquela inflamação enfraquece o sistema imunológico e o cara pode ter virose com mais frequência. Só que, primeiro, essa queda de BCA para atingir um nível crítico que leva você a baixar a imunidade, só acontece no paciente doente, internado, que está em jejum por vários dias, com nível de dieta de proteína muito baixo. Ou seja, o indivíduo tem que estar seriamente debilitado. Seriamente debilitado, sem comer nada, por um tempo mínimo e com inflamação no organismo. Então, fora isso, a gente não consegue no indivíduo, mesmo num jejum intermitente de 5 dias, que eu estou aqui exagerando, levar uma queda do nível de glutamina no sangue a ponto de comprometer o sistema imunológico. E respaldando isso, existem N trabalhos bem documentados na literatura, mostrando que se você não atingir aquela queda crítica, a imunidade não muda. Então, prescrever BCA, aliás, BCA e glutamina, para quem já come proteína adequada, já tem uma dieta saudável, e para quem já usa o suplemento de Whey, é completamente nonsense. Sai das proteínas. Aí vem outro suplemento que a gente vê muito na academia, né? As massas para ganho. Já tomou, Jumbo? Quando era mais novo? Já tomei uns Whey Gainers. Já? Acho que quando eu comecei a malhar que queria botar um pezinho, aí comprei um Whey Gainer. Naquela nossa época, lembra que o nome era Massa 3.000, Massa Isso, 15.000, Massa 20.000? Você comprava lá no saco. Né? Cada potão desgraçado que a gente já sabia que estava tomando academia de longe. Porque aquele carboidrato fermentava no intestino e, meu amigo, era puxado. Viu? O agachamento ali perto era complicado. Então, outra linha de suplementos que tem são os suplementos de caloria. Esses suplementos eles vão ser importantes para aquele indivíduo muito grande, tipo um fisiculturista de 100, 120 quilos, que para comer as 6, 7, 10 mil calorias por dia, ele não consegue fazer isso na base do feijão com arroz. Senão, meu amigo, ele vai passar o dia sentado na frente de um prato, com a barriga cheia o tempo todo, sem conseguir treinar. Então, só para esses indivíduos de alta demanda esportiva, como era o Michael Phelps antigamente, por exemplo, é que vale a pena usar as massas, que a gente vê nas lojas lá com os caras fortões, naquele pote de 3, 4 quilos ali. Então, as massas, então, só tem indicação de usar para um indivíduo que não come. Então, aquele indivíduo muito pesado, que teria que comer 4, 5 quilos de arroz por dia, exagerando, na dieta. Então, para a grande maioria, hipercalóricos não vale a pena. Aí, próxima linha de suplementos que existe com frequência, que aí é vendido bastante, chama-se creatina. Já ouviu falar da creatina, Jambo? Sabe o que ela é? Já ouvi falar, já usei muito creatina. Pronto. Mas tem ideia de qual o papel dela que ela faz no nosso organismo? Não. A creatina, na realidade, é um aminoácido que a gente produz ele no nosso corpo. Tem produção tanto nos rins quanto no fígado. A gente tem uma produção dupla dele no corpo. E também podemos ingerir ele pela comida. E esse aminoácido, ele vai para o músculo e no músculo se liga uma molécula de fosfato, chamado creatina fosfato.
O que acontece? Em todo o processo que a gente faz uma atividade física, uma contração muscular, para quem lembrar da biologia e da bioquímica, existia um tal do ATP. Esse ATP fornece energia para o músculo contrair. E quando a gente usa esse ATP, ele quebra, perde um fósforo e vira um tal de ADP. O que a creatina faz? Ela repõe esse fósforo e faz o indivíduo ter níveis de energia mais altos. Então a creatina é um suplemento bacana para aqueles indivíduos que têm atividades explosivas de 50 segundos, 30 segundos, 1 minuto, atividades não muito mais prolongadas que isso, que é quando a gente usa a via de energia anaeróbica, que é aquela via que não depende de oxigênio, que é de explosão. Então, para esse tipo de atleta daí, a creatina gera benefício. E aí o indivíduo consegue fazer um pouco mais de força, consegue recuperar um pouco mais rápido e, tendo isso, ele consegue fazer uma musculação com mais eficiência. Tem trabalhos mostrando que diminui dor muscular. Então, a creatina, essa está demonstrada na literatura que pode ser eficiente para vários atletas. Mas ainda assim, eu chamo a atenção para o atleta amador. Por quê? Jambo, qual o percentual que você acha que ele pode aumentar de força muscular no indivíduo, a creatina, em média? 5 a 10%? Estourando. Aí vamos supor que você está supinando 30 quilos em cada lado. E o suplemento vai lhe aumentar 5%. Ou seja, 1,5 kg. Aí vem aquela pergunta, dependendo do preço, vale a pena gastar? Para aumentar 1,5 kg? Dependendo do preço. Aí entra aquela questão. E aí eu volto a pergunta, para aumentar 1,5 kg de peso na academia, o que é que isso vai gerar de benefício muscular, de ficar mais forte ou mais bonito? Para o atleta mediano, pouco. Agora, para o atleta olímpico, que 0,01 segundo, isso é uma diferença de ir para uma final olímpica ou de ficar nas eliminatórias, isso é altamente válido. E no caso de modalidades que exigem de explosão, no caso levantamento olímpico? Funciona. Para isso, assim, para as atividades de explosão de no máximo 5 minutos, altamente válida. E aí entra jiu-jitsu, entra MMA, entra sprinters de corrida, de natação, levantamento olímpico, tudo aquilo que exige aquela explosão de força aguda. E ainda que tenha alguma repetição. Então, crossfit. Então, para tudo isso, a creatina é extremamente válida. É um suplemento que vale a pena usar. Aí vem aquela pergunta, e por quanto tempo? Tem segurança? Como é que é isso por rim, que o pessoal diz que adora lesionar rim, adora inchar? Isso é verdade? Isso é mito, né? Pelo menos eu já ouvi falar que é mito ou não. Mito, 100%. Existe um trabalho grande publicado na revista Grande Medicina, chamada JAMA, que eles pegaram creatina e deram numa dose tipo 3 vezes maior que a gente usa na academia e deram para idosos com doenças demenciais, como Alzheimer ou Parkinson. E deram por 5 anos. Agora imagine, os vozinhos com organismo frágil usaram uma dose violenta por 5 anos e ao término desse período de 5 anos foram ver a saúde, como é que estava. Função renal igual, não teve lesão em canto nenhum. Assim, em termos de efeitos colaterais, zero. Tudo bem que para essas síndromes neurológicas não teve benefício, mas esse trabalho mostrou que se a gente usar 5 anos seguidos de creatina, zero problema para a saúde. Outra coisa, creatina se deposita dentro do músculo. Então, se a pessoa ficar um pouco inchada, como tem se visto nas academias, é inchaço no músculo, não é inchaço na pele, no subcutâneo, na canela, não, é inchaço dentro do músculo, vai ficar um pouco mais retido, porque a creatina puxa glicogênio e vai puxar água. Mas não é aquele inchaço que o pessoal, tá bolado. Isso com certeza não seria creatina, não, seria outra coisinha ali dentro. Por falar em outra coisinha, vamos falar do que a galera quer ouvir. Reposição hormonal. Quando é aconselhável e os riscos e benefícios? Tá, então a primeira coisa que o ouvinte tem que ficar atento é quando a gente fala reposição hormonal, é repor o que está faltando. Então tem que ter uma falta. Por exemplo, um indivíduo que sofreu um acidente de carro e danificou os testículos. Um indivíduo que teve qualquer tipo de trauma que danificou o testículo, ou então danificou a tal da glândula hipófise, que é a glândula principal que a gente tem, que comanda tireoide, suprarrenal, testículo e mulher dos ovários. Então, quando a gente está faltando, e aí tem que fazer o exame de sangue, ver níveis baixos, a baixa referência, não é assim, está perto do baixo, a baixa referência associada a sintomas com a causa bem definida, aí temos a reposição e aí não tem jeito. Para 99% dos pacientes, é indicação, deve fazer. E quais são os sintomas? Quais seriam? Sintoma da baixa testosterona
existe uma série de questionários, tem até um questionário Adams que a gente usa no consultório, que se eu fizer essas 10 perguntas para você e fizer para mim, nós dois vamos ter sintoma aqui de queda de testosterona. Que seria, por exemplo, cansaço durante o dia, diminuição de libido, menos vigor, menos energia, diminuição das ereções, sentir-se um sono menos repousante, por exemplo. Tudo isso que eu citei, quase todo homem, depois dos 30 anos, que está trabalhando bastante, sente. Quase todo mundo. Então, tem que fazer uma avaliação bem feita para ver quem precisa, com comprovação laboratorial e com questão clínica. Só que o que a maioria das pessoas fazem está um pouquinho mais baixa, vou fazer uma reposição porque eu estou envelhecendo com 30, 40 anos, enquanto não é bem isso. Ele tem outros problemas de vida e que levam a essa situação. E aí eu vou lhe citar, Jambo, qual é a principal causa que você acha de falta de testosterona, aquele limite ali inferior do normal que existe nos homens? Tem ideia? Eu diria que alguns fatores levam a essa baixa testosterona. Eu acho que o principal seria o sono, né? Um dos importantíssimos, mas eu colocaria ele como segundo ponto. Mas tem um outro que vamos dizer que 1/3 da população brasileira sofre e essa epidemia está subindo e está causando queda de testosterona. Chama-se obesidade. Então a obesidade, o tecido gorduroso, produz hormônios que influenciam a hipófise, testículo e que eles degradam a testosterona. Então a primeira coisa que a gente vê um homem pensando em fazer reposição hormonal é: emagreça, meu querido, durma bem, comece a comer direito, porque à medida que vai perdendo peso, a produção natural de testosterona sobe. Então essa é uma situação, tratar as doenças que estão levando a causa de testosterona baixa e repõe quem precisa. E quem precisa é quem está deficiente, não tem níveis suficientes. Agora, o do consultório que vem em geral é outro cenário. É o indivíduo que ele quer, na realidade, melhorar a performance. Eu estou com o libido mais baixo, só estou procurando minha parceira 2 vezes por semana, estou casado há 15 anos e estou achando que isso não é normal. E aí ele quer voltar aos seus níveis de juventude. Só que existem 2 situações aí. O indivíduo vai repor essa testosterona. Dependendo de como ela é reposta, eu estou trocando a que eu produzo, mesmo que pouca, pela industrializada, mantendo o mesmo nível. O pessoal chama de modulação hormonal, passar gel de testosterona. A maioria das vezes isso é engano. Porque na hora que eu começo a dar a testosterona para você em gel, o meu cérebro interpreta que está entrando hormônio externo e ele já para de produzir. Então, muita reposição que a gente vê aí dos ouvintes aí que decidiram fazer, que foi um médico X, passou um gelzinho de testosterona ali só, ele trocou o que você faria pelo da farmácia pagando. Isso quando tem um médico por trás. Quando não é você que se automedica, vai na farmácia sozinho, porque um amigo falou. Com certeza. Escutou o especialista de academia. Com certeza. E aí existe o uso esportivo da testosterona. É inegável que você usar a testosterona como doping anabólico traz benefício muscular, traz benefício de força, velocidade, explosão, e não precisa ser médico para isso não. Basta você olhar no próprio MMA, na época pré-TRT e pré-exames antidoping, basta olhar nas Olimpíadas os inúmeros escândalos de atletas que ganharam medalha. Ben Johnson, por exemplo, ficou notório porque usava anabolizante. Então, de fato, o anabolizante faz o cara ficar maior, mais forte, mais rápido, recuperar massa muscular cedo. E você dava para notar até no físico do Ben Johnson que não era um físico de corredor. Especialmente para aquela época, né? O cara parecia um fisiculturista. Um fisiculturista. Então, aí é inegável isso. O problema é que essas rosas são cheias de espinho. Esses espinhos muitas vezes são venenosos e podem matar a saúde do cara. Então, o uso de testosterona em níveis muito altos para causar o efeito anabólico, que é o cara aplicar 1 injeção por semana de reposição, 2 por semana, quer que seja, isso daí altera uma série de coisas no nosso organismo. Por exemplo, a gente aumenta a absorção de água pelos rins. Isso pode aumentar a hipertensão. O pessoal esquece que tem um músculo muito importante que também sofre impacto dos anabolizantes de testosterona. É o coração. O coração é o órgão muscular mais forte que a gente tem. Ou seja, e na hora que você expõe ele a hormônios, ele causa uma hipertrofia, aumento das paredes, que pode predispor a hipertensão arterial, a arritmia com morte súbita. Com certeza, quem anda no meio da fisiculturismo, MMA e etc., já ouviu falar de fulano A, B ou C, saudável, 30 anos no máximo, 30 anos no máximo, bonitão, treinando na dieta, que infartou aos 35 do nada. Tem alguns atletas famosos de MMA
que já tiveram 2 personagens trainers aí que já faleceram. Atletas que foram campeões de UFC, que já tiveram isso daí. Então, existem espinhos. Se aumenta o risco de trombose. Então, já tem relatos de atletas de jiu-jitsu recentemente, voltando em campeonato no Oriente Médio, que teve uma trombose a chegar no Brasil, ou seja, fez um nível alto de testosterona, se converte em hormônio feminino. O hormônio feminino ele é trombogênico, ele pode formar coágulo do às veias. De longo prazo, dependendo do nível de testosterona, você altera os níveis de colesterol, Jambo, baixando o bom e subindo o ruim. Então, mais ladrão e menos polícia vai dar complicação. E a complicação chama-se infarto derrame aí, alteração de placa. Então, a curto prazo, o cara tá bonitão, mais potente, mais forte, mas, meu amigo, essa rosa tem espinho. E vou lhe dizer o outro efeito. Na hora que você bota esses hormônios injetáveis em alta dose, eu já adiantei antes, a hipófise diz, para que eu vou mandar fazer testosterona se o cara está mandando de caminhão? Então a hipófise vai dormir e o testículo também. Só que, de longo prazo, esse testículo, sem a estimulação da segunda hipófise, ele começa a ter morte de células. Começou a dizer, não estava usando mesmo, joga fora. E aí depois, mesmo que a gente queira reestimular esse cidadão, ele não vai voltar para aquele nível que ele tinha antes, porque teve perda de função testicular. Isso está documentado em 3, 4, 5 trabalhos na literatura daí, em fisiculturista, etc. Então, para aquele indivíduo que passou a vida toda usando seus hormônios, achando que depois, quando parasse, ia fazer uma tal de uma TPC, ia resolver tudo, não é bem assim. Não, fora que eu pessoalmente, eu tenho vários amigos que eles fazem ciclos, aí, não, mas daqui a pouco eu faço uma TPC, tá tudo certo, volta ao normal, não sei o quê, e não é bem assim. Tá achando que o corpo é um interruptor de luz, né? Que liga, desliga, só que uma hora esse disjuntor queima, viu? E na hora que queimar, meu amigo, não tem eletricista para trocar, não. Quem viu Maria, viu. É. E no caso das mulheres? Nas mulheres, quando fala em reposição hormonal, aí tem reposição hormonal feminina, que são os hormônios do ovário, estrogênio e progesterona, que já é um outro tema, mas recentemente tem se falado muito em usar testosterona para as mulheres, que cada vez mais as mulheres, tanto em academia como no ambiente geral, têm feito queixas de baixa performance sexual ou de baixo nível energético, e muitas vezes o pessoal tem reposto testosterona de modo inadequado para esses pacientes. E aí, Jambo, vou lhe fazer um seguinte comentário. Qualquer médico, inclusive eu, se pegar o exame de uma mulher de sangue e disser que ela tem nível baixo de testosterona e que ela tem deficiência de testosterona porque o exame deu baixo, se alguém disser isso, está mentindo. Por quê? O exame de sangue, o ensaio laboratorial para detectar testosterona, ele não consegue ver níveis baixos em mulheres. Então, aqueles valores são completamente arbitrários. Então, toda vez que a gente pega uma mulher que dosou lá o hormônio, a testosterona está baixa, está com deficiência, aquilo é incorreto de ser falado. O exame laboratorial não serve para isso. E aí, se você conversar com 4 ou 5 amigas aí, que passaram em qualquer médico, você vai ouvir pelo menos uma dizendo que fez o exame de sangue, a testosterona estava baixa, e vamos repor. E aí, é um problema maior que nos homens até algumas vezes. Porque a mulher tem em torno de umas 70 vezes menos testosterona que o homem. E quando a gente vê ela usando na academia, estão usando muitas vezes em doses masculinas. O que acontece? A primeira coisa que a gente vai olhar é o timbre de voz mudando. Começou a ficar aquela voz grossa, forte, na orelha, aquela voz bonita. E que isso daí já marca na hora que essa mulher está repondo hormônios de níveis mais altos. E daí vem a série de alterações, que são alterações virilizantes. Crescimento de pelo, onde não era para ter pelo. Queda de cabelo, que não era para cair. Ou seja, acne e espinha. Então, na hora que a gente chega no ambiente de academia, vê uma mulher lá com um timbre de voz mais engrossado, ela está com seus 30 anos para cima, cheia de espinha nas costas, 95% de chance dela estar no veneno. Dela estar turbinada no veneno. E quais são as drogas preferidas pelas mulheres e pelos homens? Pelo menos do que você tem tratado. Aí é o seguinte, aí nós temos 2 situações aí, né? Quando o pessoal está usando hormônios para efeito estético, que é doping. Tem o doping, a doping atlético, que você conviveu com isso no MMA ao longo da vida, e tem o doping estético, que são os hormônios usados não para poder melhorar a performance, que a gente tem o termo performance enhancing. Nesse caso, o pessoal tem usado para physical enhancement, para aquela melhora física. E aí, além da testosterona, que é inadequadamente usada para isso daí, tem os esteroides anabolizantes,
que é esteroide anabolizante, são hormônios anabolizantes derivados da testosterona ou algumas vezes da progesterona. E os mais famosinhos que vão achar no mercado aí é oxandrolona e estanozolol, que são moléculas derivadas de testosterona que foram adaptadas para ser feitas, tomadas por via oral e ter uma potência muscular mais alta com menos atividade virilizante. Atividade essa, Jambo, de engrossar a voz, crescer pelo, cair cabelo. Aí você vai, tem que dar um hormônio que melhore o músculo, mas não deixa a mulher ou o homem ficar hipervirilizado. Que a mulher fica com aspecto masculinizado e o homem vai ficar mais brutalizado ainda. Então, para isso, esses dois hoje são os mais famosos. Mas quem trafega no meio de musculação vai saber que tem uma série de outros a mais. Decanoato de androlona, trembolona e por aí vai a série. E aí, Jambo, eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. Quando se fala anabolizante para você, qual é o mais perigoso? Aquele comprimidinho que a gente toma ali tranquilo ou aquela injeção bruta? Sinceramente, eu não sei responder, cara. Pois é. Na maior parte dos pacientes, quando você vai lá no médico X, vai passar uns hormônios, bota uma capsulinha lá suave, a maioria acredita que o hormônio via oral é mais seguro, é uma cápsula, toma pela boca, não fura nada. É justamente o contrário. É aí que mora o perigo, né? Os injetáveis são até mais seguros, até menos perigosos. O via oral, Jambo, só entender que a saliva foi feita para degradar, para digerir carboidrato. O estômago tem um pH ácido, uma acidez ali, que é pior que a da Coca-Cola. Ou seja, aquilo ali é um suco de limão mais violento. Depois tem o intestino que tem que absorver. Depois que absorver, tem que ir lá para o fígado, passar por uma série de enzimas, sobreviver aquilo tudo para cair no sangue. Então imagine um remédio, tem que ser bruto para aguentar isso daí. Então os hormônios por via oral, como estanozolol e oxandrolona, eles têm uma chance de cerca de 10 a 15% de desencadear hepatite medicamentosa severa, que basta 3, 4, 5 doses para deflagrar um quadro desse. Então, o pessoal está achando que é uma coisinha natural, manipulada ali tranquilo. Na verdade, é complicado. Os injetáveis são perigosos, mas pelo menos não tem esse efeito. Então fica aquele alerta para que você estiver tomando aquele hormônio via oral, tranquilinho, esses são até mais nocivos. E esses, inclusive, Jambo, têm até efeitos piores do ponto de vista cardíaco. Por exemplo, na formação de placas de colesterol nas artérias, oxandrolona e estanozolol são campeãs. Quem tiver algum amigo aí usando algum hormoninho desse aí, pergunte a ele como é que é o exame de colesterol dele antes e depois. E dá uma olhadinha num tal de HDL colesterol que é o bom. Tem pacientes que ele chega quase a zerar. O HDL bom é a polícia. De modo contrário, o colesterol ruim, que é o LDL, ele vai na lua. Que cenário é esse de pouca polícia e muito bandido? Vai dar coisa boa aí? Falando nos produtinhos, vamos falar no produtinho que a galera tem falado bastante no momento. SARMs. O SARM, Jambo. Agora imagine que o pessoal está tomando um anabolizante para massa muscular e que tanto a testosterona em dose alta quanto essa oxandrolona e estanozolol, elas têm efeitos virilizantes. Ou seja, em homem, um virilizante preocupante é aumentar a próstata. O indivíduo ele pode inchar a próstata de um jeito que ele só pode urinar depois se colocar o caninho lá dentro, se cateterizar. Nas mulheres, pode virilizar, virando praticamente um homem. Agora imagine, então, uma molécula que ela faça o efeito muscular e não tem nada disso. Seria uma maravilha. São os SARMs. Seriam moduladores seletivos do receptor de androgênio, que é da testosterona. Só que aí, a gente tem visto muitos pacientes nos consultórios chegando fórmulas manipuladas e, curiosamente, eu coloquei lá no Google e fui olhar um deles lá, até em sites de grandes redes comerciais de varejo aí, de lojas de varejo, de comida, de roupa e tal, estava lá no site da internet para vender. E aí eu vou lhe dizer o seguinte, um remédio que fizesse essa maravilha de aumentar a massa muscular, sem danificar o coração, sem dar virilização, é algo bom ou algo ruim? Seria ótimo. Maravilhoso, né? Com aplicação médica dos velhinhos. E com certeza não seria barato. Com certeza. Mas imagine então, esse remédio está sendo estudado pela indústria desde meados de 2002, 2003. Estamos em 2020. 17 anos a indústria está gastando dinheiro com estudo para isso. E até o momento, a indústria não conseguiu aprovar para poder tirar esse dinheiro de volta. Que vamos falar aqui no baixo, nos 200 milhões de dólares para cima. Aí me diga um negócio. Quem mais interessado que o desenvolvimento do medicamento para colocar ele no mercado para vender?
Se ele não colocou no mercado hoje, será que não tem nenhum probleminha aí? Para até agora não ter entrado? Com certeza deve ter algum risco, né? Então, existem 2 desses aí, que chama Ciostarina andarina, que a gente até acha na internet aí. Se a indústria não colocou no mercado porque não atendeu critérios ou de eficiência ou, pior, de segurança, esse remédio não foi quebrado a patente porque nem foi comercializado. Que diabo de remédio é esse que a gente está achando manipulado ou comprando pela internet? Está vindo aonde? Primeiro, é ilegal, né? Porque não quebrou nem a patente do remédio, é legal. Segundo, essa molécula é verdadeira? Nem sabemos, porque não sabe de onde que vem, se é falsificado, se é ilegal, você não tem de onde checar. E a terceiro ponto, se a indústria que desenvolveu não pôde colocar no mercado por questões de eficiência e segurança, com medo de levar processo para matar a gente, o cara ainda vai tomar um negócio desse? A indústria está seca para vendê-lo, eles estão no prejuízo aí de muitos milhões. Então, se tivesse o negócio foi meia boca bom, estava no mercado tem tempo. Sem dúvida. Então, tá essa festa daí, o pessoal usando esses remédios manipulados, dizendo que é uma molécula nova, não tem problema nenhum, é da manipulação, está aprovada, quando está longe disso, podendo o indivíduo correr sérios riscos de saúde. Em relação aos liberadores de GH? Outro hormônio, Jambo, também que a gente viu muito nas academias, vê muito hoje em dia, é o pessoal usar GH primeiro. Aí vem aquela pergunta, o GH presta ou não? Pelo que eu pesquisei, GH, assim, pelo custo-benefício, eu acho que não vale a pena. O que eu vi em relatos de pessoas que usaram e o que você pesquisa um pouco na internet, lógico, eu não me aprofundei muito no assunto, mas já deu para perceber que pelo custo-benefício não é essas coisas. Pois é, o GH ele é extremamente hipervalorizado. E eu vou contar um pouco do meu histórico. Desde 2005, 2016, 2006, eu lido com pacientes nas salas clínicas, são pacientes que têm tumores na hipófise que liberam GH em excesso. Inclusive, um atleta do UFC, famoso, tem uma situação dessa. Meu amigo, por sinal. Pois é. Gosto muito. Podemos citar o nome dele, porque já saiu em sites de UOL, tudo. Ele tem essa situação que é a acromegalia, que produz GH, etc. E nesse nosso ambulatório de acromegalia, que a gente vê uns 500 pacientes pelo menos que fazem de hormônio, por que a maioria deles que tem esses hormônios em excesso não estão mais novos, mais bonitos, mais sarados, mais fortes? Ao contrário, eles têm perda de energia, perda de vitalidade, perda de força muscular, ou seja, fadiga, o rosto envelhece precocemente. E aí, ouvintes, se tiverem dúvidas, coloquem no Google a palavra acromegalia. São indivíduos que têm nível de GH altos, vamos colocar aí mais altos que na juventude, durante anos. E olhem para as fotos deles e veja, esse indivíduo rejuvenesceu a pele, o cabelo ficou mais vistoso e brilhoso, ele está atlético. O nosso amigo, por exemplo, do MMA, ele ainda hoje, se eu não me engano, ele ainda tem produção de GH um pouco alta, após cirurgias e outros procedimentos. Só que depois que foi banida a TRT, mesmo a TRT oficial do UFC, como foi o desempenho dele? Caiu bastante, realmente. Isso já dá para mostrar na prática que mesmo no nível de GH alto, ele não é o principal fator. Os outros é que são importantes. Então, ter GH alto, ele na realidade não melhora nada na performance aeróbica. Existe para isso 2 trabalhos grandes, na Austrália, nos Estados Unidos, pegando atletas que usaram GH em altas doses e foram avaliar força muscular, resistência. Você sabia, Jean, que o GH diminui a força muscular? Os trabalhos mostraram que diminui a força muscular. O que é inegável, e aí não dá para a gente negar esse dado, é um dado conhecido, é que o GH, querendo ou não, tem um aspecto estético. Ele diminui um pouco a quantidade de gordura, percentual de gordura. Pode aumentar um pouco o volume muscular, não força, não performance, mas que está bem documentado que em atividade aeróbica de resistência, ele piora. Ou seja, você não aumenta a força. Então, para um atleta, por exemplo, de UFC, um atleta de boxe, um atleta de luta, de corrida, de explosão, se o negócio tira força e dá cansaço, e aumento de dor nas juntas, e dá ganho de peso por retenção de água, vale a pena esse negócio? Para atleta, roubada, completa. Ainda cai no doping, perde patrocínio e se lasca. Você ainda vai por água abaixo. Então, primeira coisa que o GH, para performance de aeróbica, furada. Não vai aumentar a força, nem vai aumentar a resistência. 2. Para shape, ok, inegável. Mas tem uma série de problemas. Quem tem GH aumentado morre mais cedo. Não morre mais tarde, não vive mais.
você tem dor nas juntas e inchaço do corpo. Ou seja, e você parou de usar esse GH, o efeito dele se perde em no máximo 72 horas. Então é um negócio caríssimo, com potencial de diabetes, potencial de hipertensão, potencial de uma série de doenças, e que você perde o efeito em 2 horas, fica com inchaço, dor nas juntas, ainda dá cansaço. Negócio no sense, né? Ou seja, não tem aquela validade. E agora, mais recentemente, para animar esse mercado, que esse mercado de remédio para ficar bonito, sarado, é pesado, já estão até comercializando em algumas manipulações na internet moléculas liberadoras de GH, que já tem até algumas nos Estados Unidos para algumas doenças que GH é importante, etc. Que são moléculas derivadas de um hormônio que o nosso intestino produz, Jambo, chamado grelina. Grelina é a abreviação de GH, reline, ou seja, GH, release, liberador de GH. E que essas moléculas, você toma ela iria lá na hipófise e chegaria para a hipófise e produza mais GH aí, fisiologicamente normal. Então, curioso é que essas moléculas que eu já peguei no consultório manipulados, pacientes tomando, mais uma vez, elas não têm aprovação na Anvisa. As manipulações eu não sei como se conseguem obter. E se conseguir no mercado negro, como é que a pessoa sabe se aquilo é verdadeiro? Primeiro, se é verdadeiro. Segundo, se está contaminado com substância química ou não. E outra, um remédio que nos Estados Unidos ele custa para lá de $1.000. O cara compra por R$150. Será que isso aí é verdade? Será que tá certo um negócio desse? É muito para minha cabeça. Tem que ter muita fé. Fé que o negócio é verdadeiro, fé que o negócio é puro, fé que o negócio funciona e fé que o negócio não vai dar efeito colateral. Ainda mais quando você não tem acompanhamento nenhum, só comprou porque a B você passou, ou quando mesmo um médico que não é especializado prescreveu, que infelizmente temos muito também, né? Acontecendo isso daí. Agora, Felipe, em relação ao jejum intermitente e seus impactos no nível de testosterona e GH, mito ou verdade? Por enquanto está no mito, Jamba. Está no mito. Na realidade, o que nós já comentamos antes, que o que faz o indivíduo produzir mais testosterona é fique magro, porque a obesidade, ainda mais a obesidade, que indivíduos comem tranqueira, gorduras traturadas, gordura trans, causa um tecido gorduroso inflamado, e essa inflamação afeta a produção do testículo e hipófise, e isso reduz a testosterona. Então a primeira coisa é, o que faz a pena de dieta de fazer para melhorar a testosterona, é coma direito e baixe peso. O jejum intermitente, na realidade, é uma das estratégias que podem ser aplicadas em alguns casos para indivíduos que querem baixar o peso. Ou seja, o peso baixo, a pressão de testosterona aumenta. Não por relação direta de baixar o peso, mas por você não deixar a obesidade atrapalhar a questão. Entendi. Então, fique magro, coma saudável e durma bem. Lembrem-se, a testosterona é produzida no sono. O indivíduo quer treinar feito um cavalo durante o dia, comer certinho, gastar de suplemento e dorme 4 horas. Ou seja, quando você precisaria dormir 8. O carro, ele conserta quando está parado na oficina. Não é quando está treinando na academia, não. Está na pista andando, não. Então, se o indivíduo dorme pouco, ele vai ter menos recuperação muscular, menos tempo de produção de hormônios, vai ter lesão muscular mais frequente, não vai crescer direito, ainda vai ter doença maior porque a imunidade cai. Então, para testosterona, o jejum intermitente é uma opção que pode ser usada para alguns indivíduos que não se ressentem de ficar muitas horas sem comer, não tem tremor, não tem fadiga, e que se adapta bem, sob supervisão de nutricionista, é mais um recurso para ser usado, mas não para atleta em competição. Fantástico, fantástico. Doutor Felipe, muito obrigado por ter vindo aqui, cara. Foi realmente um prazer, muito esclarecedor aí esse bate-papo. Tenho certeza que muita gente vai gostar. Queria que você deixasse suas... Meus comentários finais. Pois é, Jambo, esse é um assunto que é um assunto extenso. Eu dei de dizer que eu acredito que esse seja o primeiro podcast, um podcast introdutório sobre esse tema. Porque se a gente ainda fosse falar dos fat burners, L-carnitina, HMB, maca peruana, tribos terrestres. Seja por isso, vamos marcar um segundo podcast com você para falar sobre isso. Um podcast de cada um deles para a gente comentar. É muito pano para manga. Para os nossos ouvintes fica essa noção que esse daqui é uma introdução para a gente poder detalhar no futuro do ar, explicando o que vale a pena gastar, não gastar, tal suplemento. E de conclusão fica a seguinte questão. Suplementos, 2 que são válidos para você usar. Creatina e whey protein, suplemento de proteína, se a Nutri achar que você não come o suficiente. 2, reposição hormonal. Repor hormônio é quando está faltando, então você só repõe quando tem falta.
Se está usando fora desse contexto, é doping atlético ou doping estético. GH não faz anti-envelhecimento, infelizmente. GH não melhora a performance aeróbica, tem de fato o efeito estético, é inegável, porém tem uma série de prejuízos, fora 1.000 conto por mês no mínimo. 1.000 conto, meu amigo, pague no personal e no nutricionista que o resultado é muito melhor. E fora isso, essas outras moléculas vendidas hoje como remédios moduladores e maravilhosos, nem patente tem, nem foi aprovada a comercialização. Estamos comprando de um câmbio negro. Então, tem uma crítica de pensar que se o negócio não tem nem controle de onde vem, é verdadeiro, funciona, como é o negócio para a saúde? Fica essa lembrança aí. Procure um profissional bom para lhe ajudar nessa área. Galera, se você gostou desse episódio, curta, compartilhe, se inscreva no canal. E é isso. Obrigado. Valeu.